A gente muda de assunto agora porque a expectativa sobre a confirmação da data do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro só aumenta. O prefeito Eduardo Paes brincou com os fãs da cantora ontem sem deixar de tranquilizá-los. Em publicação nas redes sociais, o prefeito escreveu, abre aspas, calma aí, gente, vai dar certo, para que tanta ansiedade, fecha aspas. E para não restar dúvidas sobre o motivo da declaração, Paes postou junto o clipe de Bad Romance, um dos maiores sucessos da diva do pop. Eu quero abrir essa rodada, eu vou começar com a Jess, porque eu sei que ela é fã da Taylor Swift, não é isso? Muito. Swifters. Muito. Ela é do time ali, do Fabrício Unites, que minha irmã também. Como Swift. É, isso. E a Lady Gaga? Quem é maior, Lady Gaga ou Taylor Swift? Muito fácil responder essa. Tá bom. A The Eras, a maior turnê da história da humanidade, é da Taylor Swift, não da Lady Gaga. Embora eu goste da Lady Gaga também, acho uma cantora muito boa, mas ela não tem uma geração de fiéis fãs como a Taylor Swift tem, mudando a indústria da música, né? E o que você acha desse show aí no Rio de Janeiro? Eu acho muita sacanagem. Porque mesmo se fosse a Taylor Porque não é da Taylor Swift. Eu seria isso, mesmo se fosse a Taylor Swift. Por quê? Porque é um investimento de dinheiro público desnecessário. Por que eu falo isso? Porque esse é um setor que dá muito dinheiro, que atrai muita visibilidade. Não é necessário que a Prefeitura do Rio de Janeiro, na figura do prefeito Eduardo Paes, traga, de fato, a Lady Gaga para vir ao Rio de Janeiro. Ela já teve eventos aqui, próprio Rock in Rio, que ela, infelizmente, não pôde comparecer por uma situação de saúde. É um exemplo disso. E tem muita gente que fala, mas trai turismo, trai atenção para a população. A Taylor Swift fez 3 shows no Rio de Janeiro. Movimentou muito todo o setor e teve todos os benefícios que dizem sobre o show da Lady Gaga público. Sabe qual que é a diferença? Não teve dinheiro público. Essa rentabilidade também está dentro do setor privado. E a realidade é que quando se faz uma ação como essa, o que esses políticos querem? Apoio político, eles querem populismo, é o pão e circo mais barato. A gente está falando sobre desastre climático. Quantas vezes o Rio de Janeiro já não passou por situações calamitosas em relação a calor, em relação à segurança, em relação a vários outros pontos que com certeza seriam muito melhor endereçados se não fosse o mau investimento em determinadas áreas. Então eu sou crítica, embora eu também seja uma fã da Lady Gaga, acho uma cantora excepcional, não acho que essa é uma necessidade do Estado interferir. Você acha que tem que ser zero o investimento para shows como esses, assim? Sim, eu acho que o investimento público tem que ser zero. Mas, por exemplo, no show passado que aconteceu no Rio de Janeiro da Madonna, grupos como o próprio Itaú colocaram dinheiro para fins de publicidade. E o show ainda assim teria sido público. Então eu acho que a prefeitura, o fato é que a prefeitura ela entra para ter a visibilidade de estar entregando isso. Mas muito melhor seria se o setor de eventos e de turismo do Rio olhasse patrocinadores para fazerem isso de uma maneira via patrocínio, como é o caso que o Itaú executou. Acho que a prefeitura entra como apoio, né, Koba? Esse é o caminho, na minha opinião, principalmente com relação à cultura. Você tá falando como deveria ser. Como deveria ser. Nesse caso aí é e daí contratando. Daí vão chegar aqueles estudiosos de plantão que falam, teve um retorno de não sei quantos milhões de reais para a economia dos Estados Unidos, mas sabe-se lá de onde que eles tiram esses números, né? Eles simplesmente colocam um número que tiraram da cabeça para falar o quão lucrativo foi e o quanto que valeu a pena aquele dinheiro ser investido. E daí tem os outros também que vão falar, não, mas as coisas se complementam, a gente tem que investir em segurança, em educação, em saúde, mas a gente tem que também ter verba para a cultura. Mas espera aí, a cultura e lazer, o dinheiro empregado dos pagadores de impostos do Rio de Janeiro, principalmente, serão melhor direcionados para uma cultura e lazer, colocando dinheiro no bolso de uma cantora que já é multimilionário ou dos pequenos produtores de conteúdo, daqueles que estão começando, daqueles que têm uma pequena peça de teatro, pequenos grupos musicais de apresentação? Na minha opinião, o investimento em cultura deve ser feito dessa forma, no pequeno, não no grande. O grande já tem os seus meios e as suas ferramentas de conseguir grandes shows, de grandes investimentos, de buscar recurso de grandes patrocinadores. Agora aquele pequeno que pena para conseguir tirar uns 2, 3 mil reais, aquele que ama realmente a cultura, o lazer, que quer desenvolver isso na cidade e não tem o apoio devido da prefeitura, do governo do estado, aí que eu fico triste em observar, Koba. Agora, por outro lado, ver uma festa danada que justamente vai ser utilizada para fins políticos, que a gente sabe muito bem o que almeja hoje o prefeito Eduardo Paes. É claro que ele vai se colocar como candidato a governador
do Rio de Janeiro nas próximas eleições. Agora me fala, se esse investimento fosse nos pequenos, será que o Eduardo Paes teria a mesma visibilidade? Será que aquele post no Twitter dele teria repercussão como se ele postar um clipe da Lady Gaga ou se ele mostrar uma pequena banda da cidade, um pequeno produtor de teatro ou algo que o valha? Será que ele teria aquele mesmo hype que ele está tendo divulgando o show da Lady Gaga? Então, na minha opinião, os valores estão um pouco invertidos e os representantes políticos têm que olhar mais para aqueles pequenos que não dão tanta visibilidade para eles mesmos, mas que sustentam toda a base de distribuição de cultura e lazer da cidade. Raquel. E Macris, você falou num ponto extremamente importante, que é o que tange a segurança. Para você ter uma estrutura de um show dessa dimensão de forma gratuita, claro que é necessário um reforço absurdo na segurança, e o que a gente presenciou agora no Réveillon no Rio de Janeiro foram índices de crimes alarmantes, de crimes a varejo, de crimes que colocaram ali os turistas, os munícipes na passagem de ano super em perigo. E aí eu quero falar agora, obviamente, que em Santos tivemos incidência de crimes 0 na passagem, do dia 31 para o dia 1, e agora, dia 26 de janeiro, que a gente vai comemorar o aniversário de Santos, teremos um show e, na linha que você está falando, um show nacional do Thiaguinho. Traremos Thiaguinho para Santos de forma gratuita e é uma forma, assim, de entreter a população. Sem contar que o esquema de segurança tem que ser triplicado, quadruplicado, e todo mundo que trabalha com gestão pública, com política pública, a gente sabe que não é simplesmente trazer um show e um entretenimento para a população, para o povo, mas a gente tem que ter, sim, o cuidado estratégico com a segurança, porque sem segurança não há divertimento. Você lembra o tanto de... desculpa. Vai lá, Rafa, vai lá. Não, só para complementar o que a Raquel falou sobre a segurança, e daí já passo para você, Acácio. Quem não lembra no show da Madonna a quantidade de celulares que foram furtados e a quantidade de jovens delinquentes que foram apreendidos com esses celulares e que foram soltos na sequência, né? Muito triste isso. O movimento de segurança tem que ser muito forte para esse tipo de show e o custo disso para a prefeitura também é muito grande, né, Cássio? A gente tem que fazer um paralelo. Eu vivi muito carnaval aqui de São Paulo, carnaval de rua. Custa uma nota para o poder público, mas no final das contas, os próprios patrocinadores acabam custeando, até por uma questão de exigência da lei de licitações. Primeiro, a prefeitura publica, ela publica com aqueles valores e contratando aqueles valores, e depois há um chamamento para que as empresas interessadas façam suas propostas de patrocínio, e esses patrocínios normalmente acabam cobrindo o que a prefeitura gastou. Eu acho que no caso do Rio, e o Macris citou muito bem, é muito mais uma capacidade de narrativa do Eduardo Paes, e ele trabalha muito bem essas redes sociais, esse espírito carioca, todas as vezes em que há um grande evento no Rio. Quando nós tivemos o show da Madonna também, ele foi quase na íntegra custeado por um patrocínio, e imagino que esse agora também vai ser. Mas ele joga que só o Rio de Janeiro consegue fazer isso. No carnaval ele fala que o Rio tem o melhor carnaval, e por mais críticas que ele sofra, ele consegue usar muito bem essa narrativa, até porque a gente sabe que dividendos políticos são colhidos nos elogios e são colhidos nas críticas também. E o Dudu faz muito bem isso, será candidato ao governo do Rio de Janeiro, hoje já lidera as pesquisas, e verdade seja dita, né? E não é uma crítica que eu vou fazer. Ele combina muito com o Rio de Janeiro, né? Até nessa polêmica, até nessa malandragem, nessa malemolência, ele condiz muito com a situação do Rio de Janeiro, né, Jéssica? O quanto que esse discurso, né, não foi intencional para gerar uma ansiedade nas pessoas, e aí quando a gente gera essa ansiedade nas pessoas, a gente está gerando um medo, e aí eu sou o grande solucionador deste medo, desse terror, desse receio de ficar sem. Porque o receio de ficar sem causa essa ansiedade, e aí causa esse frio na barriga, fazendo com que, olha, não, tá tudo seguro, tá tudo bem, e aí eu fico com uma imagem de herói, de solucionador e de alívio dessa ansiedade, né, Jess? E aqui tá imperfeito, e aqui tem até alguns agravantes. Em termos públicos, o valor gasto no show apenas na contratação ali, na montagem, o valor gasto pelo setor público foi 20 milhões, sendo 10 milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro e 10 milhões do governo do estado. E
ali eles tiveram, além disso, vários patrocínios. Aqui, talvez a gente tenha uma situação tanto quanto diferente. Por quê? Obviamente, o governo do estado, na figura do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não quer ajudar nessa narrativa do Eduardo Paes novamente. Então, dificilmente, dessa vez, contaremos no show da Lady Gaga, quem sabe, com o apoio institucional do governo do estado, que não tem conseguido capitalizar isso. Tanto é que nós nos lembramos mais do Eduardo Paes do que, de fato, que houve também financiamento do estado. Porque ele capitaliza muito isso, ele que tem uma comunicação nas redes sociais muito boa, uma comunicação política muito eficiente, acabou de passar por ganhar no primeiro turno praticamente ali na eleição do Rio de Janeiro, então ele teve uma votação muito, mas muito expressiva, e a realidade é que esses shows eles são instrumentalizados em benefício para os próprios políticos. O Acácio bem trouxe, o Rafa também, a questão do jeito que isso é utilizado e a questão o uso disso é simples assim. Eu Eleitoral, sou prefeito, né, de tal cidade e eu trouxe o Gustavo Lima. Por que os shows do Gustavo Lima são tão caros? Porque o prefeito quer ser o cara que trouxe, só que ele não traz com o dinheiro dele. Essa é uma confusão que a gente faz. Agora, os 10 milhões são seus. Agora, dependendo do partido, não vai levar mais o Gustavo Lima. É verdade. Já que ele é pré-candidato, né, o Acácio? Inclusive, ontem, no Jornal da Jovem Pan, nós entrevistamos o presidente do PRTB. Que vai mudar de nome. Vai chamar Brasileiro. Para falar da candidatura do Pablo Marçal, e eu falei, olha, se eventualmente o problema jurídico do Pablo Marçal persistir, vocês têm uma segunda opção? Ele falou do Gustavo Lima. Falou, nós gostaríamos de uma chapa Pablo Marçal, Gustavo Lima. Se não for possível, nós vamos com o Gustavo Lima. Eita, rapaz. Eu acho assim que... E aí? O embaixador chegou, Rafael Macris? Que isso? Rapaz, da Lady Gaga eu não gosto muito não, mas do Gustavo Lima eu gosto, mas não como presidente, né? Cantor ou do político? Do cantor Gustavo Lima, né? Mas na minha opinião, quem tá muito preocupado com essa história toda aí, de Pablo Marçal pra cá, de Gustavo Lima pra lá, é o Jair Bolsonaro, né? Porque muito provavelmente ele vai ver os votos do indicado por ele escaparem pelos dedos aí para esses dois atores da nova política brasileira que está colocando um ponto de interrogação na cabeça de muita gente.